Foi em pleno verão baiano, no show da querida Carla Vise, que vi, no meio do público dançante ali presente, alguém que se destacava com um balé que ia além da harmônica coreografia natural do baiano. Imediatamente reconheci o dançarino Antônio Cuzido. Foi fácil, porque Cuzido é uma espécie de lenda viva para a dança na Bahia. E o que é melhor, é bem jovem, tem um espírito jovem, é muito ativo e parece que não se supera a cada minuto em ser criativo. Antônio Cuzido foi o criador do swing baiano, a dança que lançou para o mundo o estilo baiano de envolver o corpo com seus ritmos. Algo que passa pelo axé, o samba, que nasceu ali, as danças afros, com sotaque baiano e religioso dos terreiros de candomblé, o forró, que é a tradução mais legítima do Nordeste brasileiro, o black samba, que tornou-se célebre na voz e trejeito do compositor gravado até por seu Jorge Margari Lorde, o pagode, que é uma vertente do samba, que ganhou várias vertentes, e o arrocha, ritmo que invadiu os salões e ruas de Salvador e se espalhou pelo mundo. Pois bem, Cuzido é quem faz esse caldeirão virar dança baiana com seus ensinamentos e coreografias para as músicas que todos os anos são lançadas pelos famosos de nossa música. Tarefa que eles lhe atribuem com a certeza de que dali sairá a dança que vai sacudir o público no carnaval e fora dele. No Nomes, o dançarino, coreógrafo, ator, diretor e professor de swing baiano, Antônio Cuzido. O axé, a axé music está completando 30 anos. Quer dizer, a coisa agora, eu quero fazer um mapeamento dessa coisa, do que é o axé e de todas as coisas que andam em torno disso. Então a dança é uma coisa importantíssima. E eu vi aqui o ateliê você chama de ateliê, né? Ateliê de dança. Ponte da dança. Isso, ponte da dança. O ateliê de Antônio Cuzido, que é um legítimo, talvez um dos maiores representantes da dança na Bahia, como individual. Porque nós temos o balé folclórico, que são tantos grupos maravilhosos. É coisa que não. Mas Antônio Cuzido tem uma coisa, uma aura própria, individual, que mexeu e que mexe com a dança. A dança da música baiana. Claro. O axé music é a música que se canta em cima do trio elétrico. Quer dizer, é todo tipo de música baiana. A polirritmia. Exatamente. Que necessariamente nem é música baiana. Não é música baiana. É. Nós não começamos no início só com música baiana. Lembra do frevo? Ele se tornou baiano. Se tornou baiano, mas a gente antigamente tocava-se muito reggae, muita música internacional, lembra? Nas barracas, era isso que o povo ouvia. Até Ave Maria a gente ouvia. Se ouvia de tudo. Ademar fazia isso. Quem é que fazia, como é que Armandinho, o que é que Armandinho tocava na guitarra baiana? Bolero de Ravel. Então se tocava de tudo, bastava você ter uma motivação para que fosse feita no carnaval. É isso que é ser baiano. O baiano ele não só sabe receber, acolher, mas como ele mantém as suas matrizes firme, ele pode dizer que venha, mas a minha está aqui. Então, por ter essas raízes fortalecidas, então dá para você absorver qualquer cultura que venha, musical. Sem medo de ser. Com medo de ser engolido, subtraído, ou abduzido. Exatamente. Mas a nossa luta, nesse diálogo que nós tivemos, e eu acho que isso que nós estamos fazendo é também uma continuação disso, sabe, Cuzido? Porque é importante que a gente faça um trabalho de resgate, porque o axé está sendo abduzido. A palavra não é? Pois é, por que as rádios não tocam mais a nossa música como tocavam? Por que nós não temos mais aqueles programas da tarde que faziam aquela coisa? Você lembra na TV Itapuã? Que era uma coisa toda a tarde. Tinha José Neu, tinha Tia Arilma, tinha todo mundo fazendo aquela coisa. Mara Maravilha e tudo mais. Como nós tínhamos programas que... Nós chegávamos lá, como o Jerônimo disse hoje, com a fitinha, cassete. Com música que não foi gravada ainda em disco, e no entanto a gente ia lá e cantava, e todo mundo cantava a nossa música. Exato. Os baianos todos conheciam a nossa música. E tudo isso foi pontuado com a dança. E eu quero que você me dê hoje, assim, um resumão do que foi que aconteceu com a música, com a dança na música baiana. Fantástico essa
esse bate-papo, porque me dá a oportunidade de falar do swing baiano, por que ele foi criado, por essa necessidade de observação nas ruas. Quando eu saía com meus colegas bailarinos para dançar no araqueto, no muzenza, que a gente observa, no caso eu comecei a observar que as pessoas no carnaval, elas não tinham medo de nada, da exposição, da exposição. Ali se consumava uma grande realidade, um grande palco de forma natural. As pessoas não têm medo, espontâneas, livres, e ali surgiam os movimentos. Nessa observação, dançando nos blocos, eu comecei a perceber que era possível, mas a música baiana começou a crescer. Música popular produzida na Bahia, MPB. Então eu disse, o que vai ser? Essas pessoas não sabem dançar, ficavam esperando surgir a dança do carnaval, chamava-se Dança do Carnaval. Que dança vem esse carnaval? Aí não aconteceu isso, passaram-se alguns anos até que, eu vou contar essa história depois, mas lá atrás o movimento começou da seguinte forma: quando a música começamos com a lambada, as pessoas faziam muito, esquecendo? A lambada, se dançava muito lambada no carnaval, se dançava muito reggae e música internacional. Aí as pessoas tocavam frevo, o samba sempre, tinha charangas, os blocos secos e molhados, tororó, as escolas de samba. Com a chegada do trio elétrico, começou a se mudar a música da Bahia. Aí começou a chegar o trio elétrico, a se profissionalizar, com isso as bandas e os músicos começaram a mudar o perfil, mas nesse inteirinho surge o Olodum, que estoura o samba reggae com essa nova batida. E aí, juntamente com o Olodum, houve uma leva de bandas, que veio banda Reflexo, que não é afro, já é uma banda já dentro do axé formado, né? Ou veio banda Reflexo, banda Mel, banda Laranja Mecânica, e aí com isso vieram outras bandas, banda Patrulha, banda Vitrine, várias outras bandas que começaram a ganhar corpo. Eu não estou falando ainda dos artistas que se tornaram famosos por já estar fazendo isso na estrada. Entendi. Eu estou falando de pequenas bandas que começaram a fazer, que hoje já não tem mais. E que fizeram um movimento de valorização do afro, da história. Pronto, você tocou no outro ponto que eu ia falar agora. Justamente por isso que eu citei os blocos, estou citando os blocos afro, com samba de bloco afro, samba de bloco de índio, porque era tudo samba. E a charanga tocavam samba. Não estou falando ainda das escolas de samba que sumiram. Eu estou falando dos blocos que tocavam samba. Todos os blocos de índio tocavam samba. Todos os blocos afro tocam samba, aí a gente denomina samba de bloco afro, samba de bloco de índio, mas é tudo samba. A pergunta é, por que o samba na Bahia não teve uma explosão, e sim no Rio de Janeiro? Se ele nasceu aqui, né? Se ele nasceu aqui. E dizem que nasceu no Rio. E a gente sabe que ele nasceu daqui, porque tem a história, que isso aí é um outro momento que eu conto essa história, por que o samba foi para o Rio de Janeiro. Mas voltando para a Bahia, nesse movimento da dança, houve essa necessidade de mostrar o porquê como se dança essa música, e as pessoas não sabiam. Como eu já estava ali, na minha ferramenta de trabalho, que era a dança, eu comecei a tomar posse disso. Eu digo, alguém precisa levar isso para as academias. Como eu já começava a dar aula de lambada, e nas aulas de lambada eu colocava dança da galinha, deboche, fricote, tititi, para saltar o quadril das pessoas que já se identificavam com esse tipo de dança. Isso e não conheciam. 30 anos. Muito tempo. A dança da galinha. Dança da galinha. Você lembra da dança do Tortinho? Sim. Dança do Tortinho, 80, final dos anos 80, dança do Tortinho, ajaiô, Luiz Caldo cantava, Banda Mel cantava, e a gente dançava, a Jane cantava, né? Me debochei no deboche. E aí vai. Então, naquela época você tinha a dança do carnaval. De lá para cá, passaram-se alguns anos, continuaram os passos, a gente continuava só em bloco afro, que você via coreografia, que era aquelas alas de dança no araqueto, quando o araqueto ainda era só percussivo. Quando as bandas começaram a perceber que o que era cantado em cima, o povo sozinho fazia embaixo, eles começaram do meio da década de 90 para cá a inserir na letra o comando da coreografia. Sabe como? Me diga uma música. Você estica o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, rei, patrulha do samba. Ou seja, não tinha banda, qualquer uma podia colocar, não importa se Ricardo, com é o bicho, coreografia. Começaram a vir não só passos,
a coreografia completa. Dança da manivela, depois veio dança da tartaruga. Aí Durval todo ano. Aí Durval disse, não, peraí, esse negócio dá certo. O negócio é fazer a dancinha. A minha pergunta é, como é que esse ano, 30 anos do axé, e não lembra do swing afro-baiano que foi criado também lá atrás, e que Antônio Cozido, quando fazia um carnaval lá em Belém, quem era chamado? Antônio Cozido. Quando o Ricardo chegava, eu era coreógrafo Netinho na época, quando eu já estava lá ensinando o paraense a dançar, porque ninguém sabia. Estava chegando o carnaval da Bahia e ninguém sabia como se dançar. Então o Cozido passava uma semana lá ensinando todo mundo a dançar. Campina Grande, Fortaleza, pro Fortal. Então eu já estava à frente, preparando o público, o folião, para o que ia chegar. Porque eles não sabiam como dançar. Nossa, isso era maravilhoso. Então uma coisa que às vezes, esse bate-papo nosso vai falar de uma coisa que as pessoas parece que, não é que esqueçam, mas falam da música. A Bahia, ela é dança. Ela é dança. Mas você toca música para dançar. Pra dançar. Quando você fala... Pelo menos a música de carnaval. Quando você fala baiana nas escolas de samba, fazendo uma alusão à Bahia. Mas essa baiana na escola de samba tem um motivo. Foi quando, na época do Brasil Colônia, um pouquinho à frente, expulsaram, o governo baiano expulsou as famílias do candomblé e eles foram para o Rio de Janeiro. Então lá começou o movimento de samba nas casas das tias. Tia Ciata e as outras tias. O desfile era de uma casa de uma tia para outra tia. E no fundo dessas casas começaram os pagodes. Houve uma transformação do samba no Rio de Janeiro pela necessidade da própria região, na influência de outros instrumentos que não tinham aqui na época ainda. Né? Então, aqui na Bahia o samba nasceu, ele se mantém até hoje como samba de roda, samba chula, já perdemos outros sambas, samba corta-jaca. Na Bahia não se faz o samba coco, né? Se faz muito no Maranhão, se faz muito no Recife, mas existem vários outros tipos de samba de caboclo, né? E sim, vários outros tipos de modalidade de samba tem aqui na Bahia, só que ninguém conhece ou faz de conta que não conhece. Mas muitos baianos não sabem sambar, isso eu afirmo categoricamente. Para o cinema, Antônio Cozido preparou e coreografou a dança de Carla Pérez, Lázaro Ramos, Alexandre Pires, Netinho e Cátia Guima, do filme Cinderela Baiana, de Conrado Sanches. Não saia daí, a gente volta já já.